O Eu Acredito Podcast valoriza a importância do testemunho para o fortalecimento da fé em Cristo Jesus. No entanto, é fundamental ressaltar que as experiências individuais isoladas apresentadas neste canal não devem ser consideradas como doutrina bíblica. As opiniões expressas pelos convidados não representam necessariamente a posição oficial do podcast. Mais de 5 vezes, pastor? 5 vezes o senhor pregou ali no maior congresso de missões do mundo. Salientando que essa época era o auge dos gideões missionários, né? Sim. Todos os pregadores do Brasil, principalmente os pregadores pentecostais, Rafael, sonhavam em pregar nos gideões. O pastor Daniel, quando pregou nos Gideões, não tinha tantos e tantos pregadores. Hoje, graças a Deus, tem até mais oportunidades para mais pregadores, mas era só o grupo seleto mesmo que pregava lá, né, pastor? Seleto. E conta um pouco para nós como foi essa primeira vez pregando em Camboriú. Quem te convidou? Como que foi, pastor? Eu tive agora, domingo, pregando na conferência missionária em Balneário Camboriú e tive a alegria de reencontrar o pastor Reuel Bernardino, que então na época era o vice-presidente dos Gideões Missionários da Última Hora. Como é que foi minha caminhada ali? Pela graça de Deus, o ministério se faz com parcerias, o ministério se faz com amizades. Conexões. Fábio fala mais difícil, né? Na interioridade da alma. É só aprendi contigo. Então, o ministério faz com essas pontes, faz com essas conexões. Então, a princípio, eu comecei a pregar em Santa Catarina, em algumas igrejas ali e tal, ao redor, mas sempre o sonho... Olha, até uma show aqui a foto, tem como mandar para mim, eu mando pro Fábio aqui. E eu comecei a pregar ali nos arredores, né? Ficar quase na Itajaí, e ali doido para passar a ponte pro outro lado. Ao derredor, né? Ao derredor. E eu tive uma primeira oportunidade para pregar num culto da terceira idade. Eu digo que se passagem, quem me concedeu essa oportunidade na época foi o pastor Jean Porto, que me indicou, o pastor Reuel, para que eu pregasse nesse culto da terceira idade. Mas tudo tá valendo. Quando você dizia que ia pregar em Camboriú, né, Fábio? Ali já nem que você pregasse num culto de velório, irmão. Já tava valendo. A pessoa já ficava extremamente empolgada, né? E eu preguei nesse culto da terceira idade. Aí você perguntar para mim, daí arrebentou, pastor, tal. Rapaz, naquela noite aconteceu 2 coisas. Primeira delas, o pastor Reuel não foi. Aconteceu um problema na família da esposa, ele não pôde estar no culto. O pastor Cisino também não estava a priori. Quando chegou a hora de pregar, eu fiquei naquela tensão. O que eu vou falar? O que eu vou pregar? Porque, humanamente dizendo, te dá aquela ânsia de você falar, não, vou pregar a melhor mensagem aqui e isso vai me resultar. Mas não. Eu fiz uma leitura do público, falei, eu estou pregando para um público da terceira idade. É um público maduro, é um público que ouve, que medita, é um público que faz uma análise daquilo que você está falando. E eu falei, eu vou pregar uma mensagem simples, centrada e não vou aqui surtar, não vou perder o equilíbrio emocional. Pois bem, na metade da mensagem chega o pastor Cisino e ele não senta no púlpito, ele senta no meio do povão. Aí me apavorou mais ainda. Ele sentou lá, enfim... Pergunta-se, pastor, caiu fogo? Não. Houve um estradalhaço? Não houve nada. Não houve nada. Eu disse amém, sentei, frustrado, que você faz aquela autocobrança, né? Os pregadores estão ouvindo, sabe o que eu estou falando. Sim, você faz aquela autocobrança, você já faz o teu feedback ali já na hora, né? E sentei. Aí quando o pastor Cisino subiu, o pastor Cisino pegou o microfone, falou, como é que é o nome do menino mesmo? Falou, Daniel Pedroso. Rapaz, até que enfim vem alguém aqui pregar para os irmãos da terceira idade. Porque isso aqui não é Gideões não, meu irmão. Isso aqui é o culto da terceira idade. Os irmãos querem ouvir a palavra. Parabéns, gostei. Uau, olha aí. Aí eu peguei e subi a serra, mas subi frustrado. Falei, mas não é isso, filho. Eu queria ele ouvir falar que eu ia pregar nos Gideões. Não falou nada, não. Rapaz, vamos tomar muito tempo?
Eu me lembro que no caminho subi, conversando com quem estava comigo, e aí só era aquele assunto, será que saí bem? Aí você fica fazendo aquela enquete, né? Será que e quando você não sai bem, aí que você faz essa enquete, até a criancinha se pergunta, foi bom, né? Não tem essa, né? Agora você vai até nas criancinhas, foi bom, né? Claro que ninguém vai dizer que foi ruim, né? A mulher não conta muito, né? Toda vez vai bem, né? Ela já tá cansada, já sabe? Quando você fala o texto de novo aquela mensagem. Aí, rapaz, você sai naquelas perguntas, né? Foi bom? Foi bem? Foi bom? Foi bem? Claro. Só se você pegar uma pessoa muito sincera, né? Verdade. Pra dizer, olha, você não foi nada bem. Mas, pra te agradar, fala. Resumindo, quando deu ali uns 2, 3 dias, o pastor Reuel me liga, disse, rapaz, o que você fez aqui? Falei, depende, pastor. Falei, rapaz, porque os irmãos da terceira idade estão me ligando, dizendo que você pegou uma mensagem, que eles gostaram, e papapá, mas eu não posso falar nada porque eu não te ouvi, eu tenho que te ouvir. Você pode vir num congresso aqui, é um interiorzinho que tem lá em Camboriú, Morro dos Macacos, tem um interiorzinho em Camboriú lá. Fui pregar lá, daí lá eu surtei, né? Era um congresso de jovens, tá, eu surtei de toda forma, tudo bem. Mas como é que foi a minha primeira entrada lá? Foi em 2006, quando a lista já saía ali pelo mês de novembro, né? Antigamente, no mês de novembro, já saía a lista. E era bem seleto. Eram os nomes que vocês já conheciam, né? Os nomes famosos, né? Pastor Gesiel, enfim, Gilvan Rodrigues, todos esses nomes já conhecidíssimos, né? E eu me lembro que, aí quando eu estive na África, em 2009, e aí eu me lembro que quando fecharam a lista de 2006, Só um parênteses, pastor, o senhor é mais bonito hoje, hein? Não, se você vê o pequeno, pá, você se assusta. Vai aparecer ali. Tá, fecharam a lista. Fecharam a lista. Quer dizer, se fecharam a lista, eu não estava. E antigamente, você recebia já com antecedência as ligações. Aí fecharam a lista, só que foram recontar os nomes. E na recontagem dos nomes, faltou um nome. E agora, só abrindo um detalhe aqui, quando eu preguei lá nesse Morro dos Macacos, o pastor Reuel disse assim, meu filho, Deus um dia vai me usar para te abençoar. Não sei quando e não sei a hora, mas vai me usar para te abençoar. E nesse dia que fechou a lista, recontaram, o pastor Cine falou, faltou um nome, eu não quero repetir. Tinha uma época nos regiões que eles até repetiu, né, Fábio? Eu me lembro que o pastor Benhur chegou a pregar até 2 vezes no mesmo congresso. Eles tinham, eles tinham muita cautela, muita seletividade nas escolhas. Só que o pastor Cine disse assim, eu não quero repetir meu nome aqui, não tem nenhum nome aí? Aí o Reuel disse que naquela hora o Espírito Santo fez lembrar o meu nome e disse assim, pai, tem o pregador Daniel Pedroso. Ele falou, o pregador dos veinhos? Ele ficou com aquele negócio na cabeça dele. Eu gostei daquele menino, pode trazer ele sim. Pode pôr ele na lista. Eu estava no shopping de Curitiba, andando, e eu me lembro que no meu visor de celular, quando aparecia Reuel, se arrepiava. Apareceu o nome dele no meu visor, Meu Deus. eu atendi e disse, você está de pé ou está sentado? Eu falei, já estou sentando. Ele falou, você vai ser um dos pregadores de Gideões em 2006. Faltou o nome na lista, eu falei o teu nome e o pai aprovou. Você é o pregador. Eu até me lembro que eu liguei para ela. E eu demorei, Fábio, para acreditar. Eu ficava ligando para todo mundo por perto para saber se realmente era verdade, se não era uma pegadinha gospel, que estava fazendo uma coisa comigo. Eu não dormi uma semana, eu fiquei tenso, preocupado, calafrios. E graças a Deus ali começou a minha caminhada em 2006. Falo de coração aberto, Deus me colocou lá. Ninguém pode dizer, negociou. Nem o diabo pode dizer isso. Porque eu tenho essa experiência que, graças a Deus, Deus me colocou lá. Fui até 2012, a minha caminhada ali. E, graças a Deus, deixei boas marcas ali, boas mensagens, acredito eu. E foi o momento que me abriu as portas em várias partes desse país. Existem tempos que nós estamos lá em cima e tempos que estamos lá embaixo. Sim. Falando do Congresso dos Gideões, né, o senhor pegou aquele auge onde estava lá em cima. Sim. E muitos dizem que logo após a morte do pastor Cisino, Sim. né, o Congresso está indo de ladeira abaixo.
Um em específico disse que quando o pastor Cizino morreu, a bandeira dos Gideões Missionários foi enterrada. Mas nós sabemos que existe esse processo lá em cima e embaixo. Qual é a sua opinião nessa questão desse trabalho que foi um trabalho e é um trabalho, né, criado e originado pelo céu, por Deus, e que tem abençoado tantas pessoas, mas que está nesse processo aí? Qual que é a sua opinião, pastor? Rafael, eu vou te dizer assim com o coração bem aberto. Eu discordo dessa ideia que a bandeira foi enterrada com o pastor Cizino por uma questão. Se fosse assim também, a bandeira teria sido enterrada com o Daniel Berg e o Gunnar Wingre. Eu acho que nós não podemos ser a geração da descontinuidade. Nós não podemos ser as lamas de Brumadinho, que a gente vem e enterra tudo aquilo que um dia foi elencado, foi erguido por homens de Deus que pagaram o seu preço com lágrimas, sangue e suor. Então, quando o pastor Cizino morreu, eu uso aquela expressão de Jesus que disse: se o trigo ficar vivo, fica só. Agora, morrendo dará muito fruto. Aí depende das gerações que tomaram posse disso. Por que a Igreja Assembleia de Deus está na sua potência? Porque Daniel Berg morreram, mas homens após eles foram a ponte da continuidade. Não foram as lamas de Brumadinho que enterraram. É como nós. Daqui a pouco, a Igreja Assembleia de Deus de Curitiba, que está bem presidida pelo pastor Wagner, daqui a pouco estará em nossas mãos. A Assembleia de Deus do Brasil, daqui a pouco estará em outras mãos. Aí depende da geração que pega esse legado. Então, quando ele morreu, não foi enterrada a bandeira. Eu pergunto se as gerações que pegaram esse legado deram continuidade. Aí pelos frutos conhecereis. Também não dá para confundir evento com essência missionária. Se confunde muito isso. Se baseia muito pelo evento e esquece que o pastor Cizino, a verdadeira essência do trabalho que ele desenvolvia, e o Fábio acompanhou isso ainda em vida, que você entrava no gabinete falar com o pastor Cizino e ele falava de obra missionária com lágrimas que pingavam a mesa do seu escritório, não é, Fábio? Verdade. E é bom salientar que os Gideões Missionários não é apenas um congresso. Exatamente. Anualmente. O Gideões Missionário tem a sua essência, que é, de fato, investir em missões. Eu tive a oportunidade de viajar algumas vezes para o campo missionário, em especial para o Sertão do Nordeste, com o pastor Wesley Ricardo dos Santos, e a gente vê, de fato, o extraordinário trabalho que Gideões faz na manutenção desses missionários que vão aonde muitos não querem ir. Eles chegam aonde nem políticos, para fazer as suas propagandas eleitorais, conseguem chegar. Então, a essência dos Gideões está nisso, em buscar vidas, em amar alma. De fato, é uma frase até do pastor Wesley Ricardo: Gideões é movido por missões. Então, eu entendo que está nas nossas mãos. É como eu perguntaria, eu sempre falo aos nossos filhos, ou até mesmo, cabe a nós, que igreja nós deixaremos para os nossos filhos, para os nossos netos? E se nós entregarmos uma igreja boa, será que eles darão continuidade a isso? O pastor José Pimentel de Carvalho um dia disse para mim dentro do seu gabinete, e eu tive a alegria de ouvi-lo. Ele disse: meu filho, logo eu estou indo, mas até aqui eu ostentei a bandeira do Evangelho, até aqui eu mantive a tocha pentecostal acesa, até aqui defendi a sã doutrina bíblica. Ele não falava de legalismo, não. O pastor tinha um viés bíblico, teológico muito forte. Ele disse: até aqui ostentei tudo isso, preservei tudo isso. E eu acho que no script aqui fala da solidez, dos pilares da fé. Até que eu mantive. E daqui para frente? Ai, meu irmão, fica a frase: ou nós seremos a geração da continuidade que preserva o que é original, o que é santo, o que é sadio, o que é substancial, ou nós seremos as lamas de Brumadinho que enterra tudo isso. Então, eles não são culpados disso. Culpado talvez seja aqueles que não deram a continuidade com a sua essência e com a saúde espiritual da qual eles nos entregaram. Juízes 2:11, né? Depois da morte de Josué, fala de uma geração que foi congregada, que não conhecia a Deus nem as obras que eles fizeram a Israel.
E olha que Josué foi um grande líder, então a responsabilidade não é do líder, mas está dessa nova geração em buscar ter experiência e ter contato com Deus.